Deus criou nos céus os astros, cada ser na terra e mar. Seu conhecimento é pleno do que foi, do que virá. Seu saber ele oferece, para o caminho não perder. Sua palavra é luz que o andar conduz, para sabermos seu querer. Creia em Deus, creia em Deus, nunca falha o que Ele diz. Creia em Deus. Chegar, creia em Deus. Deus não é alguém distante, seu amigo Ele quer ser. Pode ouvi-lo a todo instante, seus anseios acolher. Cristo trilha o seu caminho, ao seu lado sempre está. Vai guiar-lhe os pés em qualquer revés, Ele nunca o deixará. Creia em Deus, creia em Deus, nunca falha o que Ele diz. Creia em Deus, ser incerto caminhar, da tristeza lhe não dar. Quando a dúvida chegar, creia em Deus. Creia em Deus. Corrida da vida vou mirando em Jesus, busco o prêmio que vem das mãos do Senhor. Lá dos céus me contemplam homens santos fiéis, vidas dadas em glória do Salvador, homens fiéis nos precederão. Homens fiéis que estão no céu, quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Na jornada dos santos a Jacó, a José, a heróis de firmeza como Moisés. Há também Pedro e Paulo, a Davi, Daniel. Hoje correm em ouro, foram fiéis, homens fiéis nos precederão. Homens fiéis que estão no céu, quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Venham todos, a corrida já vai começar. Vou
que Deus me ensinou. Correr pra ouro vou, o prêmio vou ganhar. Mirando em Cristo, Satanás não vai me atrapalhar. Bem preparado vim pra ter meu prêmio ao fim, confiando em Deus pra ouro conquistar. Vou continuar correndo até que eu veja o Rei. Ao cruzar a linha, seus louvores cantarei. O prêmio que eu ganhar, eu vou depositar aos pés daquele que me deu as forças pra lutar. Correr pra ouro vou, o prêmio vou ganhar. Mirando em Cristo, Satanás não vai me atrapalhar. Bem preparado vim pra ter meu prêmio ao fim, confiando em Deus pra ouro conquistar. Confiando em Deus pra ouro conquistar. O título seu vestiu, ela um dia fugiu, como emblemas de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, de cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, de cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar, é por uma Sabe que o ouro mais cara que a prata é a alma de Deus, liberta e resgata a pessoas ao perto, clamando por salvação. São tesouros perdidos sem preço, queridos, preciosos a Deus. Muitos procuram prazeres, gozo no mundo vazio, sempre apressados, despreocupados com seu destino sombrio. Mais vale que o ouro, mais cara que a prata, é a alma que Deus liberta e resgata a pessoas tão perto, clamando por salvação. São tesouros perdidos sem preço, queridos, preciosos a Deus.
Bless-us, ó Deus. Bless-us, ó Deus. Bless-us, ó Deus. Olá, meus amados e queridos irmãos. Eu não sei se eu lhes dou boa tarde, eu não sei se lhes dou boa noite, mas de qualquer forma, sejam bem-vindos à nossa transmissão. Grande privilégio e bênção estar com todos vocês, agora num horário novo, nos domingos à noite, mas sempre, meus irmãos, prezando principalmente, como nós já temos falado, o motivo de nós mudarmos o horário do culto é visando já nós começarmos ou recomeçarmos o culto dos domingos à noite, cultos vespertinos, visando a segurança dos nossos irmãos que chegarão até a igreja. Então, por esse motivo, nós decidimos adiantar esse começo e já a partir do começo do mês de outubro nós fazermos então esta transição. Esperamos que apenas nesse tempo de pandemia, quando as coisas voltarem ao normal, poderemos voltar aos nossos horários normais. Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que seja um tempo abençoado, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos e suas famílias. A palavra de Deus nos diz em Atos, livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 10. Diz o seguinte, versículo de número 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Toda honra e toda glória seja ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é a Ele quem nós queremos honrar, é a Ele quem nós queremos realmente adorar essa noite, e que a nossa adoração possa chegar diante do nosso Deus. Meus irmãos, vamos nesse momento orar, vamos entrar na presença de Deus em atitude de oração. Quero convidar a todos que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Pai. Oremos então. Nosso Deus amado, queremos agradecer ao Senhor pelo dia que nos deu, o privilégio do culto hoje pela manhã. Oramos, ó Deus, nesse momento que o Espírito do Senhor trabalhe em nossos corações para que a nossa atenção esteja 100% em honrar o Senhor, em adorar o Senhor, em ouvir a sua voz através da sua palavra, que nossas vozes possam entoar hinos de louvor ao Senhor, frutos de um coração reto perante ti. Agradecemos por cada um dos irmãos e com as suas famílias, estão agora, ó Deus, em comunhão uns com os outros, mesmo sendo uma comunhão virtual. Agradecemos pelo cuidado do Senhor com cada um de nós, e principalmente, ó Deus, agradecemos porque o Senhor é perfeito, as obras do Senhor são perfeitas e tudo aquilo que o Senhor permite nas nossas vidas, ó Deus, também é perfeito e é para o nosso bem. Muito obrigado, Senhor Deus, é o que nós lhe pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, grande bênção estar com vocês. Como vocês sabem, nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo, então, caso tenhamos qualquer dificuldade, os irmãos nos avisem. Eu ainda estou fazendo aqui do meu escritório, sei que da sala da minha casa a conexão é melhor, mas eu confesso que aqui me sinto mais à vontade. Tinha alguns problemas ali, porque a nossa parede dá praticamente encostada com a parede do vizinho, e algumas vezes os barulhos incomodavam um pouco, principalmente na hora da pregação, mas aqui tem sido bom, Deus tem nos abençoado. Algumas vezes temos tido alguns problemas, é verdade, mas com fé no nosso Senhor, vamos conseguir fazer todo o nosso culto sem qualquer tipo de situação. Amém? Muito bem, meus queridos, vamos para os hinos dessa noite. Tenho colocado alguns hinos que já faz um tempo que nós não cantamos. Vamos começar, aliás, eu sempre esqueço do versículo. Vamos falar o nosso versículo? Vamos lá, Jeremias capítulo 17, 7 e 8. E já lhes adianto que nós vamos retornar a falar o nosso versículo nos domingos de manhã, porque nós estamos querendo ganhar tempo. Os irmãos sabem que nós cantávamos mais domingo de manhã, mas ainda por conta de termos um culto reduzido, precisamos investir o tempo
naquilo que entendemos que é o mais importante, que é a pregação e o ensino da palavra de Deus, não menosprezando as demais coisas, mas ainda assim a pregação e o ensino da palavra de Deus devem ser sempre, vamos dizer assim, a cereja do bolo, aquilo que é mais importante para cada um de nós. Mas vamos falar o nosso versículo agora então. Jeremias 17, 7 e 8, a palavra de Deus nos diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Vamos então para o nosso primeiro hino desta noite, número 188 do cantor cristão, o Evangelho. Um dos primeiros hinos que eu aprendi lá na Igreja Batista Nova Vida, em Barueri, São Paulo. E vamos cantar agora, então, vou colocar aqui na sua tela, e nós vamos cantar alegre 188, o Evangelho.
Amém. Grande bênção cantarmos este hino. E vamos já para o nosso próximo hino, ainda do cantor cristão. Nós cantaremos número 434, Onde os Obreiros. Número 434 do cantor cristão, Onde os Obreiros. Muito bem, meus irmãos, foram os dois primeiros hinos desta noite. Grande bênção podermos entoar louvores ao nosso Deus. Quero enviar um abraço especial para o nosso querido irmão e irmã Amélia, irmão Erasmo e dona Amélia, que estão lá nos Estados Unidos, junto com a Meire, estão nos assistindo. Grande abraço para os irmãos e todos os demais que nos assistem aí, Brasil afora. Um grande abraço para todos, inclusive os irmãos aqui de nossa igreja. Vamos para os nossos avisos, alguns dos quais os irmãos já estão cientes. Vamos, por enquanto, continuar com o nosso culto presencial e na persistência da bandeira laranja ou na consolidação, nós então retornaremos com o culto presencial da noite, mas por enquanto apenas o culto da manhã presencial. Mesmo que nós ainda não retornamos de maneira presencial ao culto da noite e no culto de oração, fazemos as nossas transmissões, tanto do culto de domingo de manhã quanto de domingo à noite, e assim como você está vendo em destaque, o horário das 18 horas e o culto de oração às 20 horas. Queremos convidar a todos para participarem do nosso penúltimo painel de perguntas e respostas desta temporada, se assim podemos dizer. Vamos falar sobre a tecnologia e os efeitos na vida espiritual e familiar. Tecnologia não é algo ruim, meus irmãos, mas torna-se algo terrível nas vidas daqueles que, lamentavelmente, não sabem usar ou que não pautam as suas vidas com os princípios bíblicos. Então vamos falar sobre isso. Pastor Luiz Miguel Janelli, nosso missionário e também escritor de livros acerca de videogames e tantas questões de tecnologia, vai falar conosco na sexta-feira, dia 9 de outubro, às 20 horas, no nosso canal da igreja no Facebook, ou esse mesmo canal que nós estamos transmitindo esta noite. Então,
O convite já está aí no Facebook, os irmãos podem espalhar para as suas redes sociais, podem enviar para as famílias, enfim, podem mandar para quem quiser, todos estão convidados, vai ser aberto, gratuito e esperamos todos vocês. Meus irmãos, antes de nós prosseguirmos para o hino, eu gostaria de pedir que os irmãos orem então pela nossa irmã Adriana. Ela foi diagnosticada com Covid, mas graças a Deus os sintomas são leves, ou pelo menos já estão mais leves do que já estiveram, então graças a Deus por sua melhora. Orem também pela irmã Juliana, hoje pela manhã, ao vir para o culto, sair de sua casa para vir ao culto, lamentavelmente foi assaltada, teve os seus pertences levados, mas graças a Deus que o Senhor cuidou e foram apenas coisas materiais. Graças a Deus ela está bem e alegre para continuar servindo ao Senhor. Os dias que nós vivemos são dias maus, meus irmãos, mas nós sempre devemos confiar nos propósitos de Deus sobre nossas vidas. Então, Deus não deixa de nos cuidar, mesmo quando situações difíceis como essa acontecem. Vamos então para o nosso terceiro e penúltimo hino. Vamos cantar o hino Que Excelsa Graça, o hino que faz parte do inário, agora me fugiu o nome, que é da Igreja Batista Manancial. Puxa vida, enquanto nós cantamos aí, eu vou pegar o nome do inário, mas é no novo CD que eles lançaram, e eles lançaram um livro com todos os hinos, e aí então nós vamos cantar Que Excelsa Graça, hino que nós já temos ouvido tantas vezes no pré e no pós-lúdio, e é o hino da semana, cantamos na quarta-feira e iremos cantar hoje então. Vou colocar na sua tela e vamos cantar este hino, Que Excelsa Graça, hino avulso, hino da Igreja Batista Manancial. Se
Este hino, que excelsa graça, é do Inário como um manancial. Na verdade, é um CD que foi lançado pela Igreja Batista Manancial, e esta música faz parte do livro da música, ou do livro do CD, ok? Então, meus irmãos, vamos para o nosso último hino desta noite. Colocarei aí na sua tela. Vamos cantar 478, Tua voz escuto a convocar-me. Os hinos de hoje todos são introdução para a pregação de daqui a pouco. Então, 478, Tua voz escuto a convocar-me. Amém, meus irmãos. Grande bênção os hinos que nós cantamos esta noite. E antes de nós prosseguirmos então para o tempo da pregação da palavra de Deus, quero mandar um abraço especial aí para Marta, irmã da Fernanda, que está nos assistindo. Então, Marta, obrigado por sua audiência, um grande abraço para você e nos assista sempre que puder, tá bom? Então, meus queridos irmãos, quero convidar a todos que abram as suas Bíblias. Vamos para o livro de 2 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58. Já está aí na sua tela, tanto o título quanto o versículo desta noite. E hoje eu consegui colocar todos os versículos aí que vamos utilizar. Eu já colocarei aqui então, e aí você pode me acompanhar caso você não tenha uma Bíblia. Se tiver a sua Bíblia, é muito importante que você acompanhe na sua Bíblia, tá bom? Vamos então para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. A palavra de Deus então nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Muito bem, meus amados irmãos, vamos mais uma vez a Deus em oração? Oremos então. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos investir as nossas vidas em sua obra. Obrigado, Senhor, porque tantas vezes nós temos visto resultados na vida de outros irmãos, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bondoso. Sabemos que o Senhor tem uma obra, ó Deus, preparada para cada um de nós e que, lamentavelmente, alguns têm perdido a oportunidade de servi-lo por tirarem os olhos do Senhor. Obrigado, Pai, porque cada dia é uma nova chance que o Senhor nos dá de poder servi-lo. Então coloque o senso de urgência em cada vida, em cada coração, que muitos de nós saiamos dessa letargia espiritual que nos colocamos, mas que realmente avancemos rumo à sua vontade.
Não podemos ser indiferentes, ó Deus, mas precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Muito obrigado, Senhor Deus. É o nosso privilégio estar diante do Senhor. Agradecidos por todos que nos assistem. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus irmãos. Essa pregação de hoje à noite, eu li recentemente e realmente Deus falou ao meu coração e gostaria de trazer para vocês pela necessidade que todos nós temos de poder enxergar a necessidade da obra do Senhor. Nós não fomos colocados nessa obra porque nós merecemos. Não foi por merecimento. Mas realmente é um privilégio que nós temos de trabalhar em prol do nosso Senhor. A obra do Senhor, conforme o próprio Jesus nos diz, ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ele diz isso lá em João, capítulo de número 4. Mas, meus irmãos, imagine a obra do Senhor como uma empresa das quais Deus é o presidente, é o chefe, e nós somos os herdeiros. Então nós precisamos trabalhar em prol de que essa empresa possa avançar. No entanto, nós temos visto que na sociedade existem muitas pessoas que acabam herdando empresas de seus pais. Alguns conseguem se sair bem porque trabalham bastante, mas outros acabam se saindo mal porque não têm a mesma perseverança, não têm o mesmo empenho que os seus pais ou até mesmo os seus avós tiveram e acabam que essas empresas elas vão à falência. Então nós precisamos entender que nós estamos em um negócio de família. Deus deseja que cada um de nós, seus filhos, possamos estar presentes e ativos em sua obra. O desafio do apóstolo Paulo, aqui, nesta parte, no final do capítulo 15, quando praticamente todo o capítulo ele fala sobre a importância de nós entendermos acerca da ressurreição, e ainda há a garantia de que nós ressuscitaremos, e já no final do capítulo 15 tem realmente essa declaração de incentivo não só para os coríntios, mas para cada um de nós, realmente colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos recebido do nosso Deus. E aí, meus irmãos, existem algumas exortações e nós queremos trabalhar em cima de cada parte deste versículo. Então nós vamos dividir em algumas partes. E a primeira exortação que nós podemos ver está na primeira parte do versículo de número 58. Vamos colocar aqui novamente. Está dizendo o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Então aqui nós estamos recebendo uma ordem. E qual é essa ordem? Nós devemos ser firmes. Bom, ser firme significa não mudar facilmente de opinião ou até mesmo de atitude. Ser firme significa ter constância e compromisso na obra do Senhor. Um exemplo. Imagine todos vocês que têm os seus trabalhos seculares. Você não precisa ter comprometimento em chegar em determinado horário, em cumprir com determinada carga de trabalho, você não precisa ter o comprometimento de sair em um determinado horário e até mesmo algumas metas de produtividade. Meus irmãos, seria ótimo se na obra do Senhor houvesse isso. Imagina se houvesse um cartão de ponto na obra espiritual, mas não existe. Então, nós precisamos servir não por obrigação, mas por motivação própria. Por que vocês, meus irmãos, que têm os seus trabalhos seculares, por que você vai trabalhar? Alguns vão dizer por necessidade. Bom, então a sua motivação de sair da sua casa, faça chuva, faça sol, quando você está doente, quando você está são, quando tem problemas, quando não tem, a sua motivação também é para suprir as necessidades, tanto suas quanto de suas famílias. Agora, o que é que tem movido os nossos corações a sermos fiéis ou firmes na obra do Senhor? Então, nós precisamos, meus irmãos, ser diferentes do que tantas pessoas têm feito hoje em dia. Numa conversa com os pastores na semana passada, com alguns pastores, nós estávamos dizendo
como o número de jovens tem sido cada vez menor nas nossas igrejas. E não só jovens, mas também famílias têm se afastado dos caminhos do Senhor. E aí eu pergunto, meus irmãos, qual que é o problema? Será que não é fácil demais jogar a culpa nos pastores ou nos irmãos em Cristo? Eu entendo que um dos maiores problemas de pessoas realmente estarem se afastando dos caminhos de Deus é a falta de motivação. Um crente desmotivado é um perigo. E a grande questão é, até mesmo eu falei isso para vocês recentemente, se eu não estou enganado, mas ou eu acho que falei isso no intercâmbio da Cojubaçu que nós fizemos online, que o cristão, ele não deve vir à igreja por causa de divertimentos. Ele não deve vir para a igreja por causa de pessoas. Nós devemos estar na igreja, devemos servir ao Senhor porque nós o amamos. Se a palavra de Deus, se a comunhão com Deus, se a comunhão com os irmãos não é o nosso motivador principal, então nós estamos procurando uma motivação errada. Nós não precisamos e não devemos procurar igrejas aonde os nossos prazeres eles serão satisfeitos. Nós não devemos procurar lugares aonde nós nos sentimos bem, porque o que nós devemos entender pelas palavras de Jesus, as palavras de Jesus, a pregação de Jesus, por mais que era em amor, eram palavras duras. Porque Jesus, ele mostrava para os homens qual era o pecado que tinha em seus corações. Então não se pode estar em um lugar onde apenas você vai sentir coceira nos seus ouvidos. Mas a palavra de Deus, quando ela vem de encontro aos nossos corações, o Senhor quer nos moldar. E realmente, para nos moldar, é necessário que nós estejamos prontos a abandonar certas práticas. E até mesmo a começar certos costumes que serão benéficos para cada um de nós. Meus amados irmãos, um exemplo do afastamento da obra do Senhor é o filho pródigo. Sabemos que ali está sendo contada a história de um pai cujo filho ele quer simplesmente virar as costas para toda aquela vida que ele tinha com a sua família e ir curtir o mundo. Quantos crentes não têm feito isso? Eu poderia numerar para vocês dezenas de crentes que na minha vida eu já conheci que lamentavelmente abandonaram os caminhos do Senhor. E o grande problema, meus irmãos, é que, como falamos, qual era a ambição do filho pródigo? Conhecer o mundo. E ainda assim, hoje em dia, muitos jovens, muitos cristãos, muitas pessoas têm essas ambições errôneas. Que isso só vai lhe trazer tristeza, isso só vai lhe trazer frustração. Mas precisamos, meus irmãos, tomar o nosso lugar nas fileiras daqueles que estão batalhando na obra do Senhor, em prol do Senhor. Precisamos hastear a bandeira de Cristo e realmente avançar. Não podemos retroceder. O trabalho nesse mundo é gigante. Quantas pessoas não morrem e vão para o inferno? As estatísticas dão conta que mais de uma pessoa morre por segundo em nosso mundo e, lamentavelmente, boa parte delas estão indo para o inferno. E o que nós devemos fazer? A palavra de Deus nos diz que nós devemos, e Paulo diz que nós devemos ser firmes. Então, se você tem os seus olhos fitos no Senhor, não olhe para outra coisa. Não tire os seus olhos de Cristo. Permaneça firme no Senhor. Aceite o desafio de fazer parte da obra do Senhor, mas seja constante nela. Decida perseverar na tarefa que assumiu com Deus. Lembra-se, meus irmãos, lembrem-se que lá em Eclesiastes, capítulo 5, se eu não estou enganado, nos fala que Deus ele não se agrada de tolos. Quantos votos nós já não fizemos para Deus? Quantos votos nós já não fizemos para servir o nosso Deus? Ó Senhor, eu vou ler a Bíblia todos esses dias do ano, vou orar todos os dias do ano, vou fazer o meu devocional com a minha família, vou servir melhor ao Senhor, vou contribuir com a obra missionária. Quantas vezes nós já não prometemos coisas para com Deus e nós temos falhado? Nunca é tarde de nós voltarmos atrás. Se nós fizemos um compromisso com Deus, é importante que nós cumpramos, porque a Bíblia nos diz que Deus não se agrada de tolos. Então, a primeira exortação de Paulo é que o cristão ele deve ser firme.
A segunda exortação do apóstolo Paulo, ainda aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, eu só estou arrumando aqui, meus irmãos, o meu encosto, mas sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Mas primeiramente ele fala para nós sermos inabaláveis, ou seja, ser inabalável significa ficar fixo ou imóvel quando é atingido. Existem alguns faróis que ficam no meio, não do oceano, mas no meio de alguns lugares estratégicos, tanto em mares, quanto até mesmo em alguns lugares de grande trânsito de barcos, que existem esses faróis justamente para que os barcos, os barqueiros, possam ver que ali eles não podem passar. E existe um especial onde as ondas são gigantes e muitas vezes até cobrem ele, mas esse farol já está lá há muito tempo. Por quê? Porque a fundação onde ele está é sólida. Este farol foi construído com paredes sólidas, então nem mesmo as ondas mais fortes do mar têm conseguido derrubá-lo com o passar dos anos. O cristão deve ser inabalável, nós devemos ser inabaláveis, ou seja, não devemos ceder terreno para os nossos inimigos externos. E já já nós vamos falar sobre esses inimigos. Mas, meus amados irmãos, quantas coisas não têm batalhado contra a nossa fé? Quantas coisas Satanás não tem feito para que os nossos olhos deixem de estar no Senhor? Os nossos inimigos externos é Satanás e o mundo. E todos os nossos inimigos, eles militam contra a nossa fé. Meus irmãos, Satanás, se Deus possui a sua empresa, Satanás ele também tem a sua empresa, mas que milita contra a obra de Deus. E aí, qual que é o objetivo de Satanás? É manter os filhos de Deus longe do Senhor. Eu já disse algumas vezes que acontecem certas coisas, principalmente com novos convertidos, para que a sua fé possa se abalar em Cristo. Às vezes, pessoas têm a ideia de que, por nós servirmos ao Senhor, a nossa vida devia ser sem qualquer tipo de problema. Pelo contrário. Mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a frustrações, mesmo em meio a dificuldades, nós sabemos que o Senhor não nos abandona. Eu já passei por situações muito difíceis na minha vida, mas sempre soube que Deus estava comigo. E quando você não se sente só, aquilo já é realmente um bálsamo na sua vida. Então, independente daquilo que nós temos passado, nós não estamos sozinhos. Mas Satanás, junto com a sua empresa, junto com a sua companhia, que é o mundo, eles têm lutado contra a nossa fé, procurado de toda forma fazer com que os olhos da fé que nós temos sejam tirados de Deus. Existe um exemplo nas Escrituras que eu colocarei aí. Paulo fala sobre Demas, deixa eu colocar o versículo. Está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Nós estamos estudando com os irmãos do curso aqui de capacitação da nossa igreja, estamos estudando agora 2 Timóteo. 2 Timóteo é o livro que Paulo escreveu quando ele estava prestes a ser decapitado. É o último livro que ele escreveu. E aqui nós vemos que mesmo em meio a conselhos para Timóteo, é uma carta muito pessoal, porque Paulo ele instrui Timóteo, o seu filho, na fé, mas também demonstra muito amor nas suas palavras. E notem, meus irmãos, aqui o capítulo 4 é o último capítulo que Paulo estava conversando com Timóteo. E realmente dá para notar que existe uma certa tristeza nas palavras de Paulo, porque em outros livros da Bíblia, Demas é citado como um dos cooperadores do ministério do apóstolo Paulo. Só que depois que ele foi preso, depois que tantas coisas ocorreram em relação ao seu ministério, alguns que estavam com ele abandonaram o barco.
É por isso, irmãos, que nós nunca podemos apontar o dedo para aqueles que se desviam dos caminhos do Senhor, porque nós não sabemos se daqui para frente nós seremos essas pessoas. Irmãos, com licença. Nós não podemos declarar algo que não temos certeza. Por mais que nós queiramos ficar firmes, estar diante do Senhor cada dia é um exercício de fidelidade. Se hoje eu começar a diminuir os meus padrões, se eu começar a permitir certas práticas na minha vida que eu não permitia, ou que eu não permito, Satanás vai agir no meu coração e logo coisas que eu entendo que são pecados, logo eu vou começar a abrir mão, logo eu vou achar que isso não tem problema, isso é coisa da cabeça das pessoas. E quando vê, já estou totalmente inserido no mundo ou nas coisas de Satanás. É por isso, irmãos, que nós não podemos permitir que certas coisas que são realmente malignas entrem em nossos corações. Programas de televisão, músicas, sites da internet, certas amizades. Então, todas essas coisas, meus queridos, se fazem parte do mundo, se não são cristãos, fazem parte do sistema de Satanás. Notem, meus irmãos, olhem para as nossas vidas. As nossas crianças hoje em dia, elas querem viver as suas vidas com as cabeças baixas, de frente para um celular, de frente para um tablet, de frente para uma televisão. Quantos de nós tínhamos várias televisões em casa? Alguns nem tinham uma televisão sequer. Quantos de nós não brincávamos na pracinha? Quantos de nós não jogávamos bola com os amigos? Hoje em dia essas coisas se perderam. Aqui em Porto Alegre, eu vou ser bem franco para vocês. Pouquíssimas vezes, principalmente aqui no nosso bairro, eu vi gente soltando pipa, ou pandorga, como é chamado aqui no Rio Grande do Sul. Pouquíssimas pessoas. Isso, na minha época de guri, era febre lá em São Paulo. Então as coisas boas da vida têm sido perdidas por conta da tecnologia. A tecnologia não é ruim, mas quando usada de maneira errada, torna-se uma âncora que faz com que toda a família vá para o fundo do poço. Então, meus amados irmãos, Satanás ataca a obra do Senhor e os filhos de Deus para desanimá-los. Como? Imagina o seguinte: se eu pegar um alfinete, você sabe, um alfinetezinho desse tamanho, se eu pegar um alfinete e começar a te espetar, isso não vai lhe incomodar? Vai. Assim é se nós começarmos a abrir precedentes para Satanás começar a agir nas nossas vidas. Às vezes, irmãos, nós nos incomodamos no começo, mas se nós deixarmos aquilo, vai fazer com que nós nos acostumemos. Então a obra do Senhor ela é importante demais para que nós a abandonemos por conta de tantas coisas que são passageiras que Satanás tem oferecido. Satanás procurou tentar a Jesus, meus irmãos. Procurou fazer com que Jesus ele tirasse os seus olhos do Pai, mas nós sabemos que Jesus ele não podia pecar, porque Jesus é Deus. Não existiu a natureza pecaminosa em Cristo. Então ele não podia pecar. Mas mesmo assim, Satanás demonstrou todo o ardil que existia em seu coração. Se ele tentou Jesus, você acha que conosco vai ser diferente? Não vai. Não vai. Então cuide com as coisas com que você tem feito, aquilo que você tem permitido que entre pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. Aquilo que você tem feito, as suas atitudes. Nós precisamos demonstrar o nosso amor a Cristo em todas as coisas que nós fazemos. Meus queridos, o que nós podemos nos aplicar acerca dessa questão de ser inabalável? Olha o exemplo de Daniel, não digo do pastor Daniel, mas de Daniel, o profeta, lá no capítulo 1, versículo 8, a parte A do versículo, diz que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Isso é ser inabalável. Foi dito a ele que se ele não tivesse forte o suficiente
ele não poderia fazer parte daquela corte, e até mesmo o copeiro ele seria castigado, mas não. Realmente, os padrões de Daniel, os padrões firmes que ele teve para com Deus, permaneceram inabaláveis, independente daquilo que ele era mandado. Existe um filme muito bacana que, se você tiver estômago para ver, porque é um filme de guerra que realmente passa coisas, né, vamos dizer assim, chocantes da guerra. Existe um filme muito bacana chamado Até o Último Homem. É o caso de um rapaz que é adventista e que ele crê que ele não pode matar alguém. Então, mesmo estando na guerra, mesmo os seus superiores dizendo que ele tinha que atirar para matar, ele não o fez e procurou, de alguma forma, ser útil, e o filme trata sobre isso. Retrata bastante e de uma forma bem bacana como ele demonstrou a sua fé. E são exemplos como esse que nós devemos colocar nas nossas vidas. A minha pergunta para você é a seguinte: você perderia a sua integridade por dinheiro? Aí você pode falar, não, de jeito nenhum. Mas você já precisou mentir para deixar de pagar uma multa na prefeitura? Você já deixou de mentir para deixar de pagar alguma coisa, ou alguma multa também, no carro? Você já precisou mentir para não receber alguma consequência? Como eu contei recentemente de uma irmã que precisou, né, o patrão disse que ela precisava mentir para ela manter o emprego e ela não mentiu e foi mandada embora. Então a pergunta importante, meus irmãos, é a seguinte: será que nós realmente estamos prontos a manter a nossa integridade, a nossa vida para com Deus e deixar as coisas materiais de lado? Palavras não são exatamente aquilo que nossas atitudes elas devem significar. E pode ter certeza que, se isso nunca aconteceu com você, vai acontecer. Então, integridade é como uma vez eu aprendi, eu acho que eu já falei para vocês, uma vez eu passei uma vergonha tão grande, irmãos, que aquilo serviu para mim e serve até hoje. Eu estava voltando aqui de Gramado com um pastor que eu havia conhecido, e pastor Carlos Paim, ele serve ao Senhor lá na Austrália, e ele veio aqui para conhecer ali a Serra Gaúcha, queria abrir um trabalho lá, e ele pediu para levar ele e eu o levei sem problema nenhum. É sempre um prazer ir para Gramado, eu sei que vocês, quem conhece sabe, né? E quando nós estávamos voltando de Gramado, na altura de São Leopoldo, eu estava irritado porque um carro na minha frente estava andando devagar. E aí o pastor notou a minha irritação e ele perguntou para mim o seguinte: pastor, qual que é a velocidade que o irmão está agora? Eu falei, estou a 100 por hora. Ele falou o seguinte: qual que é a velocidade da via? Eu falei, a velocidade aqui permitida é 80. Ele falou o seguinte: o irmão sabe o que é integridade? Integridade é você fazer o correto, mesmo que ninguém esteja olhando. Irmãos, depois de ter pego os meus dentes que caíram no chão, eu passei a refletir naquilo que o pastor disse. E sempre quando eu posso, sempre procuro, eu digo quando eu posso, no sentido que algumas vezes existem estradas que não tem placa. Não tem como você saber a velocidade. Mas sempre quando eu estou viajando, as pessoas que andam comigo sabem, eu procuro ao máximo obedecer às regras que estão estabelecidas. Poderia chegar mais rápido, poderia fazer 1001 coisas, mas integridade é fazer aquilo que é o certo mesmo sem ninguém estar olhando. Mas se você é crente, você sabe que Deus está olhando. Então eu sei que tem pessoas que fazem de São Paulo a Porto Alegre 1.200 quilômetros em 12 horas. Eu faço em 15 até 18 horas. Por quê? Porque isso é integridade, meus irmãos. Então, é muito importante entendermos que até nessas pequenas coisas nós podemos manter a nossa fé ou perdermos a nossa fé se nós estamos fazendo a vontade de Satanás. Em terceiro lugar, nos é dito, deixa eu voltar aqui no versículo,
eu ainda estou em Daniel, mas deixa eu voltar aqui para 1 Coríntios capítulo 15. Mas diz que nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Então, olha, uma ilustração interessante para que os irmãos possam entender. Imagine um copo. Pegue aí um copo, né? Eu estou aqui com a minha garrafinha, né? Garrafinha rosa de 2 litros de água. Inclusive, vou até aproveitar que eu peguei aqui e vou molhar um pouco a garganta. Mas imagine o seguinte, imagine que você tem um copo aí na sua mão ou até mesmo uma garrafa. Você ser abundante é como se você tivesse... A minha garrafa está aqui, ó. Já tomei água, ela está aqui. É como se você estivesse aumentando aos poucos a ponto de ela transbordar. Então isso é ser abundante, é aumentando até transbordar. O que quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que nós devemos ser como Jesus disse. Lá em João 15:8, as palavras de Jesus é a seguinte: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Meus queridos, nós estávamos vendo alguns dias atrás a dificuldade que algumas pessoas estavam tendo em entrar em contato com o INSS aqui no Brasil, em solicitar perícias, em solicitar aposentadoria. Nós sabemos que é uma situação difícil e muitos irmãos realmente necessitam. Muitas pessoas realmente precisam da aposentadoria. Mas a minha pergunta é a seguinte: existe uma idade onde nós devemos deixar de servir ao Senhor? Existe algum INSS celestial? Se caso você, meu irmão, acha que existe idade para deixar de servir ao Senhor, manda uma mensagem para mim que eu vou lhe mandar o número da Dona Irene com os seus 97 anos. E cada vez que nós estamos conversando, ela manifesta o seu desejo de estar em comunhão com os irmãos. Quem conhece Dona Irene sabe que ela dá folheto para os taxistas, ela conversa com todas as pessoas, fala de Cristo para sua família, para todas as pessoas que estão à sua volta. Então, meus irmãos, não existe limitação que faz com que nós deixemos de servir ao Senhor. Pergunta aí para o pastor Daniel, para a irmã Luciana, se eles não têm procurado aproveitar as oportunidades, mesmo nas suas idas ao médico para fazer as sessões de quimioterapia. Pergunta, meus irmãos, a tantos irmãos que têm aproveitado as situações adversas que eles têm estado para entregar os folhetos. Então, se nós temos deixado de fazer a obra do Senhor, nós não estamos abundando. Nós estamos realmente retrocedendo, e isso é um grande problema. Abundar é uma coisa que deve estar acontecendo sempre, que venha ter o significado de algo em todo o tempo ou constantemente. Isso é ser abundante na obra do Senhor. Agora, preste bem atenção, meus amados. Nós temos a oportunidade de fazer muito na obra do Senhor. Não é fazer pouco, nós temos a oportunidade de fazer muitas coisas na obra do Senhor. Por quê? Porque, primeiramente, nós devemos querer. Você não vai conseguir chegar lá no Zafari e comprar 2 litros de vontade. Não existe uma garrafa de vontade lá no Zafari. Você não consegue chegar lá no Zafari ou no mercado aí, onde você mora, e pedir, me dá 1 quilo de vontade. Não. Porque vontade e motivação são coisas que devem nascer em cada um de nós. O que move você a se alimentar todo dia? Você se alimenta porque é uma necessidade que o seu corpo tem. O que deve levar o crente a se alimentar espiritualmente? Porque também é uma necessidade que nós temos. Mas muitas vezes pessoas não fazem. E o grande problema é que algumas vezes algumas pessoas colocam a culpa na falta de motivação. Meu irmão, se a salvação em Cristo não é a motivação suficiente,
para servirmos a Deus, alguma coisa está errada na sua vida. Porque o preço que foi pago pela nossa redenção é um preço que nós nunca podemos pagar. Imagine o seguinte, imagine que você tivesse uma conta impagável e chegasse alguém lá e pagasse, zerasse a sua conta. É exatamente isso que aconteceu quando Cristo deu a sua vida por nós. Quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, quando nós o convidamos para ser o nosso Senhor e Salvador, a nossa conta está paga. Nós estamos zerados diante de Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Se isso não é motivação suficiente, meus irmãos, o que mais pode ser? Então nós precisamos querer, nós precisamos ter vontade. Devemos fazer sacrifícios para atuar na obra do Senhor. Os irmãos do curso sabem, o que eu pedi para vocês? Colocarem versículos toda semana nas redes sociais. Você já parou para pensar por quê? Talvez você vai pensar, esse pastor não tem mais nada que inventar. Não. Eu gosto de vez em quando de colocar umas bobeiras aí nas minhas redes sociais para dar risada. Simplesmente para rir. É gostoso, não é? Mas por que não colocar versículos? Por que não colocar versículos que muitas vezes Deus pode falar ao coração de pessoas que podem estar passando por coisas terríveis e aquele versículo Deus trabalhou no seu coração e vai trabalhar no coração dela. Não foram poucas as vezes que Deus trabalhou no meu coração por conta de versículos que eu li nas redes sociais de outras pessoas. Então, meus amados irmãos, nós precisamos fazer sacrifícios, mas também nós devemos procurar a nossa área de atuação. Por exemplo, existem alguns irmãos aqui na nossa igreja que eles têm facilidade em trabalhar com a área de construção. Se você, meu irmão, pedir para mim, eu não sei como aqui no Rio Grande do Sul se fala, mas se você chegar para mim e falar assim, vamos fazer massa ali, que seria então cimento, né, para poder utilizar. Olha, dificilmente eu ia acertar nas quantidades. Agora, se tiver alguém que pode falar, olha, você precisa colocar 2 baldes disso, 3 baldes daquilo, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e você começa a mexer com a enxada desse jeito, daquele, olha, beleza, eu posso ajudar. Lá em São Paulo, eu já ajudei muitas vezes a encher laje, muitas vezes. Mas se você me pedir, olha, faz isso do zero, não consigo. Não é um dos meus talentos naturais. Mas eu consigo ajudar. Então, meu irmão e minha irmã, a obra do Senhor, ela é gigante. Qual que é a sua área de atuação? Existem pessoas que conseguem ter a facilidade de aconselhar outros. Existem pessoas que têm facilidade de chorar com outros, chorar com os que choram. Então, ore ao Senhor para que o seu dom, que o seu talento possa saltar aos seus olhos, para que você possa servir na obra do Senhor em sua igreja. Devemos estar disponíveis e aproveitar as oportunidades sem desculpas. Sem desculpas. A minha pergunta para os irmãos nesse momento é a seguinte: você crê que pode servir ao Senhor dentro da sua casa, mesmo sem sair por conta da pandemia? Você pode? Aí você pode falar, não, porque eu não tenho contato com outras pessoas. Tem, meu irmão, tem sim. Os próprios versículos nas redes sociais são testemunhos por palavras que nós colocamos. Você pode aprofundar o seu conhecimento em ler a palavra de Deus, em orar por tantos irmãos, orar pelos nossos missionários. Pode. Você pode orar para o Senhor te dar a oportunidade de conversar com os seus vizinhos ou de conversar com aquele parente que está com medo de tudo e de todos. Eu vou morrer, não sei como. Ore para Deus te dar a oportunidade. Então, nós podemos aproveitar as oportunidades, mas para que elas aconteçam, nós precisamos orar e pedir a Deus. Devemos também, meus irmãos, entender que crescer na obra do Senhor é algo gradativo, subindo degrau a degrau. Primeira vez que eu fui convidado para reger lá na Igreja Batista Nova Vida, irmãos, foi, terrível. O medo de ficar na frente das pessoas. Hoje eu não tenho muito problema de reger, porque
a vida no ministério é ficar na frente das pessoas. Mas sabe, para que eu pudesse chegar a pregar a primeira vez, passaram-se anos a fio. Então, a vida cristã, cada vez que nós vamos nos aprofundando, nós vamos crescendo espiritualmente e vão ocorrendo oportunidades de nós podermos servir ao nosso Senhor. Então, o que nós podemos aprender com todos esses princípios? Não trabalhe com preguiça para com Deus. Não use preguiça para com as coisas de Deus, meus irmãos. Não use. Como eu disse para vocês, o preço pela nossa redenção foi muito alto para que nossas desculpas realmente possam chegar a ponto de realmente dizer que nós não podemos fazer. São muitas as pessoas que mesmo em cadeiras de rodas, até mesmo em estado terminal, no hospital, ainda assim estavam falando de Cristo. É muito interessante, se você pegar os livros de história da igreja, você vai ver que os cristãos no primeiro e no segundo século, quando eram presos por causa da sua fé, eram jogados no Coliseu Romano, eram jogados às feras como forma de diversão daquelas pessoas. E muitos ficavam chocados, porque enquanto eles estavam sendo devorados pelos leões, muitos estavam adorando a Deus. Muitos homens de Deus foram queimados vivos e, em vez de estarem gritando de dor, estavam louvando a Deus. E muitas vezes, irmãos, nas primeiras dificuldades, nós estamos reclamando das coisas que nos acontecem. Como nós somos miseráveis, irmãos. Eu digo para vocês que, infelizmente, todos nós fazemos parte da geração Nutella. O cristão verdadeiro, meus irmãos, arregaçava as mangas e fazia. Muitos cristãos andavam a pé ou a cavalo quilômetros para estarem nas suas igrejas em comunhão. E algumas vezes, meus irmãos, nós estamos colocando empecilhos, deixando de servir ao Senhor, que realmente diante de Deus não se sustentam. Eu digo para vocês todos que se você quer estar em comunhão com os irmãos, na igreja, sem qualquer problema, dobre os seus joelhos diariamente. Coloque-se em oração. Coloque-se a orar ao Senhor. Porque no tempo certo, na hora certa, Ele vai fazer todas as coisas da forma que Ele quer. E finalmente, meus irmãos, para terminar, para encerrar essa noite. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, qual é a última lição que nós devemos aprender? Que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus é válido, irmãos. Tudo. Não existe nada que é desperdício de tempo quando nós estamos fazendo para o nosso Deus. Absolutamente nada é desperdício de tempo. Todo trabalho que nós estamos fazendo, será que nós estamos dando o nosso sangue, fazendo o nosso melhor? Algumas vezes as nossas esposas, até mesmo você, mãe, não procura fazer o melhor. Às vezes o seu filho pede, mãe, faz aquela comida que eu gosto, ou faz aquilo que a senhora faz, ou faz aquela roupa para mim, enfim. Você muitas vezes não se desdobra, às vezes pode passar madrugadas a fio para fazer aquilo que o seu marido, sua esposa ou seus filhos pedem para você. Por que nós precisamos ser tão relaxados em relação à obra de Deus? Eu me lembro, irmãos, que na época que eu assistia a Fórmula 1 direto, eu gostava de assistir de madrugada, às vezes passava as corridas de Fórmula 1 3, 4 horas da manhã. E eu acordava. Você se lembra na época, lá em 2002, quando o Brasil jogou lá na Copa da Coreia e do Japão? Os jogos eram de madrugada. Quantos aí estavam acordados? E aí, meus irmãos, muitas vezes a gente diz que falta tempo
para a gente fazer as coisas de Deus. Então, eu digo para todos vocês, eu não estou aqui me colocando como juiz, por favor, não entenda isso. Eu estou dizendo para vocês que nós precisamos aplicar as nossas vidas em servir ao nosso Deus. Ter foco de fazer a vontade de Deus, doa quem doer, haja o que houver. Dar o nosso sangue em prol da obra. E se nós fizermos isso, segundo a palavra de Deus, o nosso trabalho não será sem proveito ou vazio. Ele vai ter um grande proveito. O crente às vezes não percebe, mas está realizando a obra mais proveitosa, benéfica e importante para esse mundo. Meu irmão, já parou para pensar que um só dos folhetos que você já entregou pode, claro, através da vontade de Deus e do agir do Espírito Santo, aquela vida pode ser transformada? O destino daquela pessoa que antes estava selado para o inferno, se ela aceita Cristo como Salvador, ela vai para o céu? Será que não será uma surpresa maravilhosa quando chegarmos no céu e vermos pessoas que nós nem sabíamos que estarão por conta do trabalho que nós temos feito para Deus? Cada folheto vale a pena. Num dia de grande nevasca, a cidade estava com muitas igrejas fechadas, mas um rapaz andando na sua cidade, mesmo com a dificuldade de estar com muita neve, ele encontrou uma igreja aberta. E mesmo com a ausência do pastor, era um irmão que estava pregando e pregou a palavra de Deus, e o Espírito Santo falou ao coração daquele menino, daquele rapaz. E mais tarde, esse rapaz se tornou o príncipe dos pregadores, que é o Spurgeon. Quando você lê sobre a conversão de Spurgeon, você vê como o propósito de Deus é maravilhoso e é grandioso. Nós não sabemos, meus irmãos, mas algumas vezes, olha, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Se às vezes você precisa ir num hospital, numa delegacia, se às vezes você precisa resolver um problema lá na assistência técnica de algum eletrodoméstico, alguma coisa que você tem, se alguma vez você tem que ir ao mecânico, ou como eu, se alguma vez você precisa ir diante de um juiz por conta de que eu precisei processar o plano de saúde, é a oportunidade que Deus nos dá de nós podermos ser testemunhas. Eu nunca vou me esquecer, meus irmãos, depois que terminou a audiência, eu fui lá perto do juiz e falei: o senhor permite que eu entregue um folheto para o senhor e para as pessoas na sala? O juiz pegou o folheto, olhou, viu que realmente era um folheto da palavra de Deus e disse: sim. Eu tive a oportunidade de entregar para advogados que nunca mais na minha vida eu vi. Mas eu procurei, meus irmãos, para a glória de Deus, aproveitar as oportunidades. E isso é a obra de Deus. Então, tudo aquilo que acontecer nas suas vidas, nessa semana, nas nossas vidas nessa semana, são oportunidades de Deus, de nós podermos ser úteis em sua obra. Se você não tiver folhetos na sua casa, não se preocupe, a igreja está cheia de folhetos. Você pode pegar e você pode levar. Se porventura você tem dificuldade de falar com pessoas, que a sua vida seja um espelho que reflita a glória de Cristo, meu irmão e minha irmã. Mas que nós não sejamos os mesmos que éramos até ontem, mas que sejamos, como disse o apóstolo Paulo, firmes e abundantes na obra do Senhor. Eu quero terminar lendo 2 versículos, deixa eu colocar aqui para vocês. 2 versículos, primeiro em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, já está aí na sua tela, que diz o seguinte: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Um dia, todos aqueles que se comprometeram na obra do Senhor vão receber a sua recompensa. Mas lembre-se também que lá em Jeremias é dito que maldito aquele que faz a obra do Senhor
relaxadamente. Então nós não devemos fazer a obra do Senhor visando lucro ou bens materiais. Mas servir ao Senhor é o fruto de um coração agradecido. E finalmente, meus irmãos, Hebreus capítulo 6, versículos de 10 a 12, essa é a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, e diz o seguinte: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Eu leio novamente o versículo 11. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, meus irmãos. Note, a vontade de Deus não podia ser mais explícita do que a sua palavra nos diz. É servir até o fim. É servir até a volta de Cristo. Não ache que você é velho demais, que você é doente demais, que você é magro demais, que você é pesado demais. Não importa quais sejam as suas desculpas. A ordem do Senhor é fazer, é servir. Porque conforme nós aprendemos na escola dominical hoje pela manhã, as obras do Senhor são perfeitas. E tudo aquilo que acontece nas nossas vidas está debaixo do seu propósito, está debaixo daquilo que Deus já tem determinado para as nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, tire os olhos das suas desculpas, coloque os olhos em Deus. Tire os olhos daquilo que você crê que são os motivos de você não servir ao Senhor, mas coloque diante do Senhor não as suas dificuldades, mas os seus desejos de como você pode servi-lo. Termino desta maneira, não podia ser diferente. Portanto, meus amados irmãos, cada um de vocês, assim como eu, sejam firmes, inabaláveis, que nada possa abalar a sua fé. Sempre abundantes, abundar até transbordar, fazer além na obra do Senhor, sabendo que no Senhor tudo aquilo que nós fizermos para Ele não é vão. Tudo vai ser para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a obra do Senhor é um negócio de família, nós temos a responsabilidade de participar. Porque se somos salvos em Cristo, somos parte da família de Deus. Meus amados irmãos, é uma bênção nós trabalharmos para Deus. É uma bênção nós sermos usados em sua obra. Vamos deixar de desculpas? Vamos deixar de olhar para nós e vamos olhar para aquilo que nós podemos fazer? Comprometa-se, ore diante do Senhor essa semana. De que forma, ó Deus, eu posso ser útil em sua obra? Não sou eu que vou lhe dizer o que você deve fazer, mas é o Espírito Santo que vai guiar o teu coração. O que eu posso lhe dizer sem sombra de dúvida é que cada um de nós teremos muitas oportunidades para que esta semana sejamos bênção na vida de alguém. Então, se acontecer com você, se tiver uma situação adversa, se, como aconteceu com o Jairson ontem, a máquina de lavar roupa dele queimou, é uma situação difícil, mas de alguma forma ele vai ter contato com alguma pessoa que ele não teria. Até mesmo se eles comprarem uma máquina nova, ele vai ter contato com os entregadores do material. Então, eles podem ser bênçãos entregando folheto para aquelas pessoas.
Peça para Deus para que você possa aproveitar as oportunidades, para que todos nós possamos aproveitar as oportunidades e sermos abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Vamos orar? Obrigado, ó Deus, pelo desafio que tivemos essa noite, que cada um de nós encontremos, ó Deus, o desejo de poder servir ao Senhor. Não podemos ficar escondidos atrás das nossas desculpas, mas precisamos avançar. Oportunidades nós temos. Vontade, ó Deus, não é algo que nasce em algum lugar, mas é algo que deve nascer de um coração agradecido. Desperta os nossos corações, ó Deus, para que possamos fazer muito mais daquilo que temos feito para a honra e glória do Senhor. É o nosso desejo e nossa oração em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Que bênção todos vocês conosco. Obrigado por nos acompanharem até agora. Fico muito contente que boa parte dos irmãos lembraram aí do horário novo. Talvez alguém aí vai chegar um pouco atrasado ou chegou aí às 19 horas. Bom, o nosso horário mudou para as 18 horas. Aí você fala assim, mas eu vou dormir 1 hora a menos. Olha, você pode dormir 1 hora mais cedo. Então não tem muito problema. Em vez de dormir muito tarde hoje, dorme um pouco mais cedo. Meus irmãos, oremos todos nós para que o Senhor nos dê as oportunidades para sermos bênçãos. Ok? Se preparem cada vez mais, invistam suas vidas em servirem ao Senhor, porque Deus nos ama, meus irmãos. Às vezes, você já parou para pensar que talvez o seu campo missionário está dentro da sua própria casa? Talvez sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus tios, seus parentes podem ser o seu campo missionário. Aí você fala assim, de que forma? Às vezes as suas palavras não terão tanto poder quanto as suas atitudes. Então, meus irmãos, é aquela velha máxima. Quando você faz uma coisa errada, existem 1000 dedos que estão apontados para você. Quando você faz 1000 coisas certas, às vezes não existe um só dedo que aponte para você para dizer que você fez o bem. Mas para Deus, irmãos, a gente não deve fazer as coisas para ser visto. A gente faz para a honra e glória do nosso Senhor. Então ore por oportunidades. E aí vocês me contam depois. Não esqueçam de colocar os seus hinos prediletos para nós cantarmos na quarta-feira. Se Deus assim nos permitir, aqui estaremos para o nosso culto de oração. E é sempre bom estar com todos vocês. Que Deus abençoe a todos, uma excelente semana para todos vocês. Fiquem conosco. Eu hoje coloquei no pré e no pós-lúdio hinos do CD Maratona do Monte Sião, então vamos ouvir 2 hinos no final, podem se comunicar aí nos comentários. Orem pela nossa irmã Adriana para se recuperar da Covid. Também a Neuza e a Sara estão se recuperando de gripe forte que pegaram. Muitos irmãos têm tido problemas de saúde, orem por todos eles, ok? E caso tenham o seu pedido de oração, mandem para cada um de nós. Dona Marta, a senhora que nos assistiu e todos os demais irmãos, muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueçam de orar pela Dani, esposa do Vinícius, eles estão aqui em Porto Alegre. A Dani vai começar tratamento amanhã aqui na Santa Casa, então, por favor, orem por eles. Orem também pelo pastor Valcides. Alguns irmãos contribuíram, se caso você ainda quer contribuir, lembre-se que a igreja dobrará o valor que nós levantarmos para a obra missionária lá no Amazonas. Então até hoje à noite ainda dá para segurar, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês, tenham uma boa semana, ouçam o hino, tá? Não saiam aí sem ouvir o hino. Um grande abraço para todos e estamos juntos na quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Salvação, são tesouros teus.
de cruz seu vestiu, ela um dia fugiu, como emblema